Boa noite a todos. Hoje é dia 19 de abril de 2021, dia do Índio. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Gostaria de convidar a todos que se unam a nós para iniciarmos os estudos dessa noite com uma pequena oração. Querido Pai, que nos assiste e nos conhece de todo sempre, criaturas imperfeitas que fomos criadas e que seguem o caminho de modo a te alcançarem em perfeição e justiça, mesmo que perfectíveis, gostaríamos de solicitar para os estudos dessa noite a presença dos enviados do teu ungido, do nosso Cristo, do nosso Mestre, para que possamos criar uma psicosfera ao nosso derredor, que seja de estudo, de aprendizado, de modo a colocar dentro do nosso espírito as luzes necessárias para a caminhada e para a evolução a que todos somos fadados. Que possamos elevar o nosso pensamento e nos conectar às fontes de aprendizado do alto, trazendo dali as energias necessárias para o refazimento dos nossos tecidos espirituais, esgarçados pela dificuldade da vida de encarnado. Que a inspiração nos chegue e que os trabalhadores da Casa Espírita nos auxiliem nesse trabalho de estudo. Que assim seja. Para a noite de hoje, achei muito importante que falássemos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, observações a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos inspiramos no próprio livro, na parte inicial, onde fala dos objetivos da obra, por Allan Kardec. Nós utilizamos a terceira edição da FEB, traduzida por Guilom Ribeiro. E vou falar por mim. Confesso que me causou estranheza nosso primeiro contato com um livro que descrevia a si mesmo como um evangelho. Quando eu conheci, e aí já se vão 32 anos, 33 anos, quando eu conheci a doutrina espírita e conheci os 5 livros da doutrina, e entre eles eu encontrei um que se chamava Evangelho segundo o Espiritismo, eu confesso que aquilo me causou estranheza. Eu pensei assim, mas que doutrina é essa que se arvora a escrever um evangelho? Né? Quem é esse Allan Kardec para, de repente, escrever um livro e colocar o nome de evangelho? Na minha concepção, na época, e talvez isso aconteça com muitas pessoas, né, que venham a conhecer a doutrina espírita, talvez essa mesma estranheza. E eu confesso que eu levei 33 anos para me expressar dessa forma. Né? Aquela estranheza do começo, ela me acompanhou durante muitos anos, até que eu entendi, até que eu compreendi a realidade desses livros, a realidade da doutrina espírita, até que a minha mente se abriu para isso. Né? Mas eu confesso que na primeira vez me causou uma certa estranheza. Eu pensei assim que o espiritismo era meio petulante, né? Horas, evangelho, né? Mas o que era isso? Era o nosso preconceito fervoroso que não compreendia ser o Cristo o verdadeiro evangelho, e não os livros entabulados dentro de tradições religiosas dogmáticas. Então, dentro da minha tradição religiosa dogmática, eu achava que somente as igrejas tradicionais, as igrejas conhecidas, né, aquelas que são mais representativas dentro da sociedade, somente elas, né, as ditas religiões, eram detentoras dos evangelhos, eram detentoras da condição de possuir esses livros. Esses livros, esses evangelhos eram deles, né? E de repente o Espiritismo vai lá e toma isso. Então, causou para mim uma estranheza. Mas como eu disse, passados 33 anos, hoje eu consigo olhar e compreender o que significa isso. Né? Lá no meu dogmatismo,
lá no começo da minha jornada espiritista, eu não compreendia isso, eu achava que o Evangelho era o livro. E depois de muito estudar a doutrina espírita, eu descobri que o Cristo é o Evangelho. Jesus, o seu exemplo, o seu caminho, a sua proposta, ele é o Evangelho. E eu imaginava que o Evangelho era um livro. E esse livro tinha uma aura, né, santificada, era um livro místico, era um livro assim que deveria ser adorado por ser um livro que falava do Cristo. Só que daí a gente vai estudando e de repente descobre que evangelho é uma palavra grega que significa boa nova. Então, quando Cristo falava do evangelho, ele falava da boa nova, ele falava da boa notícia. Ele falava de uma segunda revelação. Ele falava de um novo momento, de uma nova interpretação. Quando ele fala para os seus contemporâneos na época e para os seus apóstolos, ele dizia assim, olha, toda a lei e todos os profetas podem ser compreendidos dentro dessa frase, né? Adorar a seu Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Então ele trouxe uma nova interpretação. Isso é evangelho. Isso é uma boa nova. Isso é uma boa notícia. Então ele veio dizer, olha, vocês já estão adultos, vocês espíritos, já conseguem compreender essa lição. Então nós vamos começar uma nova lição. Nós vamos começar uma segunda revelação. E o próprio Cristo prometeu uma terceira revelação. Ele prometeu um consolador. Jesus prometeu para nós um paracleto, é assim que ele chama. É como se fosse um advogado, é como se fosse um defensor público. É como se fosse um grande amigo capaz de nos auxiliar. Ele chama de paracleto. E a doutrina espírita é essa terceira revelação. A doutrina espírita traz no seu bojo as orientações do Cristo através dos seus emissários. Então, nada mais justo do que a terceira revelação ser um evangelho também, em forma de livro, ter um evangelho também na forma de livro, e ser um evangelho no sentido da interpretação da palavra, ser uma nova boa nova. Se nós tivemos um primeiro evangelho, que é a vinda do Mestre, nós temos agora um novo evangelho, nós temos uma boa nova, que é o paracleto que ele prometeu para nós. E daí também nós vamos aprendendo, quando nós vamos estudando, que esse Cristo é um título. A palavra Cristo vem do grego e significa ungido. Ungido é aquele a quem foi concedido poder. E Jesus era um Cristo, ele era um ungido, ele era alguém que recebe poder para fazer isso. E a palavra Cristo, por sua vez, tem uma tradição também no hebreu, que significa Messias, que significa, por sua vez, governante. Então Jesus era um governante, era um Messias, era um Cristo. E nós o chamamos de Cristo, de ungido, de governante. Aquele a quem foi concedido um poder. Alguém que realmente tem o poder de trazer para nós um evangelho, que é uma boa nova, que é uma boa notícia, que é uma terceira revelação, que foi uma segunda revelação. Então, quando a gente começa a interpretar as palavras, compreender onde elas se encaixam, o que elas significam, nós percebemos que sim, o Evangelho segundo o Espiritismo pode se intitular desta forma. E o Evangelho que ele traz, a forma como ele está concebido, sim, ele é uma boa nova, é uma boa notícia, ele é o paracleto que o Cristo, que Jesus, o Cristo, trouxe para nós e nos colocou à disposição para os nossos estudos, para as nossas compreensões. E nós estudamos que a primeira revelação foi Moisés, né? Os 10 mandamentos, que depois acabaram se desdobrando em mandamentos civis, aonde era necessário uma legislação que prestasse ao povo
normas de conduta. Então, dos 10 mandamentos surgiram outras tantas, quase 800, acredito, que eram as regras do convívio dentro do povo judeu. Jesus vem trazer uma nova interpretação. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer novas luzes a respeito da primeira, a respeito da segunda, e um ampliar desses horizontes. Então, quando nós olhamos daqui, da terceira revelação, né, nós imaginamos então que a primeira revelação já se cumpriu, ela já se esgotou, que a segunda revelação do Cristo está se cumprindo, quando chega a terceira, e que a terceira nos coloca distantes lá da primeira, numa nova condição de aprendizado, de criaturas em processo evolutivo que já conseguem visualizar, já conseguem compreender, já conseguem se conscientizar a respeito de uma terceira revelação. Na verdade, não. A verdade é que a primeira revelação ainda não se cumpriu completamente. Porque se nós tivéssemos como código de leis somente os 10 mandamentos, talvez estivéssemos aplicando eles em nossas vidas, aí sim a primeira revelação teria se cumprido. Se nós estivéssemos vivendo em amor, se nós estivéssemos perdoando os nossos irmãos, se nós soubéssemos caminhar de mãos dadas, talvez a segunda revelação do Cristo já estivesse se cumprido, mas não. Nós precisamos de uma terceira revelação, nós precisamos de uma ampliação dos nossos conceitos, nós precisamos sim de um Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos compreender a primeira, para que nós possamos exercitar a segunda e para que nós possamos nos despertar na terceira. Quando a primeira revelação se cumprir, talvez o nosso mundo de provas e expiações esteja definitivamente no mundo de regeneração. Então e o professor não espera os alunos tirarem 10 em todas as provas para daí trazer matéria nova. Ele está sempre avaliando, está sempre trazendo coisas novas, está sempre aprimorando o conteúdo, e mesmo que os alunos ainda não tenham compreendido lá o primeiro semestre, o segundo semestre, é isso que está acontecendo conosco. Nós ainda não compreendemos a primeira revelação, ainda não praticamos a segunda, e já estamos recebendo a terceira para ver se nós caminhamos. Então vamos buscar, vamos perceber no nosso estudo de hoje a respeito dessas observações necessárias dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, o título assume novas feições quando traduzido em seus significados. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É a mensagem de Jesus trazida pelos seus enviados espirituais. Então, quando a gente olha o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente toma um choque. Nossa, né? Quem é esse Espiritismo para se arvorar a ter um Evangelho? Mas quando a gente compreende os termos, quando a gente compreende a terceira revelação, quando a gente estuda a respeito disso, a gente compreende que esse Evangelho segundo o Espiritismo quer significar a boa nova, a nova mensagem de Jesus, trazida por quem pode ser enviado dele, que são os Espíritos. Os enviados espirituais do Cristo vêm dizer para nós, olha, tem uma nova boa nova, tem um novo texto para vocês, tem uma nova lição. Vocês ainda não aprenderam a primeira, ainda não aprenderam a segunda, mas já estão na terceira. Então vamos ver se lá na terceira a gente compreende as outras que estão vindo, que já vieram e que chegam até nós. É isso que o título quer dizer. Jesus fala novamente a sua mensagem original, que deixou para nós quando esteve na Terra em peregrinação. Então o Evangelho segundo o Espiritismo busca essa originalidade, busca trazer para nós a mensagem original. O que o Cristo falou quando ele esteve na Terra em peregrinação? É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo quer nos proporcionar. Kardec, o codificador, sob a orientação do alto, divide a vida de Jesus em 5 partes. Então, sob a orientação dos emissários de Jesus, Kardec divide todos os evangelhos em 5 partes. Ele procurou observar nas suas análises 5 aspectos. O primeiro aspecto, os atos comuns da vida do Cristo. Atos comuns, que ele trabalhou, que ele estava com a mãe, ele peregrinou na Páscoa, atos comuns. Ele viveu também e por conta disso, claro,
a história, para qualquer evangelho ter sentido, é necessário que se descrevam também os atos comuns da vida do Cristo. Como segundo item, Kardec analisa os milagres. Todos os milagres que Jesus fez, como eles estão descritos lá nos evangelhos. A terceira são as predições. Então, tudo que Jesus predisse, tudo que Jesus falou, tudo que ele antecipou dos tempos, tudo que ele confrontou com a realidade da época. O quarto aspecto são as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas. E o quinto aspecto é o ensino moral. Então, Kardec, sob a orientação do alto, divide os evangelhos em atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja como fundamentos de seus dogmas e o ensino moral. As quatro primeiras, que são os atos comuns, os milagres, as predições e as palavras, têm sido objeto de controvérsia. Então, os quatro primeiros sempre geraram controvérsias. Sempre houve discussão, não houve um consenso a respeito dos atos comuns da vida do Cristo, não houve consenso a respeito dos milagres, não houve consenso a respeito das predições e não houve consenso a respeito das palavras. Mas o ensino moral conservou-se constantemente inatacável. Porque os ensinos morais são por si só pedras de fundamento. Então aquilo que é uma moral, aquilo que é uma circunstância, aquilo que é um ensino moral profundo e que o mestre, na sua qualidade de mestre, era insuperável no tocante a nós a respeito disso, essa moral permaneceu durante toda a história humana até aqui inatacável. A moral do Cristo é inatacável. Por exemplo, não existe nos evangelhos e na Bíblia consenso sobre onde Jesus nasceu. Então, quem diz que Jesus nasceu em Nazaré, prova que ele nasceu em Nazaré. Quem diz que Jesus nasceu em Jerusalém, prova que Jesus nasceu em Jerusalém. Então, há uma discussão a respeito disso. Não existe consenso. Assim como não existe consenso sobre os seus milagres. Quando se fala dos milagres de Jesus, as interpretações são inúmeras. Como se processavam esses milagres? Então, se você analisar pela ótica médica, tem uma explicação. Se você analisar pela ótica do dogmatismo, vai ter uma explicação. Se você analisar pela ótica religiosa, vai ter uma interpretação. Não há consenso a respeito dos milagres. Se discute muito a respeito disso. Mas a mensagem moral nunca deixou dúvidas. Então, independente de discussões e de controvérsias, a mensagem moral não suscita discussões. E é sobre o aspecto inatacável da moral de Jesus que se assenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não vai falar dos atos comuns da vida do Cristo. Não vai falar também sobre milagres, não vai falar também sobre predições e também não vai interpretar as palavras e os discursos do Mestre. O Evangelho segundo o Espiritismo vai lecionar, vai se embasar sobre o ensino moral. O único terreno neutro onde todos os cultos podem se reunir, onde todos podem se colocar, independente da crença e onde nenhuma religião ousou se envolver em disputas. Então, esse aspecto do Evangelho segundo o Espiritismo coloca ele numa condição de não se envolver também ele em nenhum tipo de disputa. E se coloca numa condição onde todos podem se reunir. Quando nós falamos da moral do Cristo, todos nós chegamos a um consenso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, pelos próprios espíritos que auxiliaram Kardec na codificação, se colocam de uma posição em não criar novas cisões, de não criar novas contendas. O Evangelho segundo o Espiritismo quer se reunir. O Evangelho segundo o Espiritismo quer a união, quer um local independente de crença, aonde todos podem ir, aonde todas as religiões podem se encontrar e falar nesse terreno neutro de uma moral que permanece inatacável apesar do tempo. Aliás, se discutissem sobre os aspectos morais,
as seitas em geral encontrariam ali sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, esse terreno neutro da moral, ele às vezes não é assim um terreno abordado, não é um tema, não é um aspecto abordado pelas seitas religiosas em geral. Porque se nós entrarmos ali, não há o que haver de dissidência, não há o que haver de discussão. Ali o aspecto moral, ele é tácito, ele é premente, não há o que fugir. Então, quando se diz não matarás, não matarás. Não há o que discutir ali. Ah, mas se for por uma boa causa, se for uma guerra santa, não é se for, mas se. Nós colocamos esses aspectos, né, da confrontação através de uma vírgula, né? Ah, mas se for. Não existe isso. O aspecto moral, ele é tácito. Ele não admite essas interpretações. O aspecto moral, ele é pétreo em si mesmo. Mas esse aspecto moral, às vezes, ele pode não atrair, assim, muitos adeptos, né? E as religiões, de forma geral, as seitas, de forma geral, buscam isso, né? Quanto mais, melhor. Mas a doutrina espírita não faz proselitismo. A doutrina espírita, muitas vezes, ela é encontrada pelas pessoas, e quando as pessoas percebem esse aspecto moral e aquilo que é exigido de cada um na reforma de si mesmo, e essa falta de contestação, que ela não se encaixa dentro dos aspectos morais, às vezes as pessoas fogem, né? Às vezes elas voltam lá para as seitas tradicionais, para os cultos tradicionais, porque daí lá elas ficam numa zona de conforto, né? Imagina só se eu vou reformar a mim mesmo. Imagina só se eu vou me colocar numa condição moral, aonde não há interpretações ponto vírgula, né? É uma situação desconfortável muitas vezes. E a gente, quando entra no espiritismo, se sente responsabilizado, porque essa moral, ela é pétrea, como eu falei. Não há como você desconversar esse assunto. Você tem que partir para a ação. Você tem que adotar aquela circunstância moral e colocar ela em prática na nossa vida. Não tem outro caminho. Mas essa reforma de si mesmo, ela é problemática, ela é difícil de ser praticada pelas pessoas. De forma geral, se foge dela, né? Essa reforma de cada um. Então, as seitas não vão até lá. Elas ficam na parte mística, porque a parte mística, inclusive, tem mais luzes. A parte mística tem mais estrelinhas, né? E você pode adorar elas ao bel prazer. E você pode confrontar com os outros. Então eu sou melhor do que os outros porque eu tenho mais estrelinhas na minha parte mística. Mas na parte moral, não. A parte moral, a gente senta dentro da gente mesmo e tem que partir para a luta. E reformar a si mesmo. E isso não é simpático, né? Principalmente se nós queremos prosélitos. Para os homens, ali está o código que abrange todos os aspectos de sua vida, seja pública ou privada, fundada na mais rigorosa justiça, sendo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, e o início da revelação antes oculta sobre a vida espiritual futura por ele prometida. Então Jesus, enquanto esteve aqui, prometeu para nós uma vida espiritual. Ele falou para nós que iria preparar uma vida espiritual. Ele disse para nós que existiam muitas moradas na casa do Pai. Jesus nos dá tintas a respeito dessa vida espiritual futura. Mas, de certa forma, ficou ainda em oculto para nós. Mas ele disse que mandaria uma terceira revelação. Ele mandaria uma boa nova. Uma nova boa nova. Que ficaria conosco para sempre e que nos revelaria tudo aquilo que estava oculto. Assim como é a doutrina espírita. A doutrina espírita traz para nós essa condição da vida espiritual futura, nos revela isso. Os espíritos vêm e dão o seu testemunho, eles dizem, olha, eu sofro na vida espiritual e o meu sofrimento é moral. Aquilo que eu fiz
agora me tortura. As criações mentais que eu realizei agora estão comigo e se voltam contra mim como verdadeiras feras. São os espíritos falando. Os espíritos vivenciando uma vida espiritual, do qual Jesus deixou premente que existe, que é real e que ele estaria lá nos aguardando, essa vida espiritual futura que existe, mas que estava oculta. Nós não entendíamos esse aspecto espiritual. E quem entendia não explicava. Deixava em aberto. Praticava terror. Agora não. Essa vida espiritual ela está desfraldada para nós. Nós podemos estudá-la. E quem nos fala são os espíritos que a vivem. E quando nós entramos em contato com essa realidade espiritual, proclamada pelos Espíritos do Cristo, ela surge para nós de forma surpreendente. Ela nos encontra os recônditos da alma de forma surpreendente. Por quê? Por que esses espíritos falam para nós e essas falas atingem tão fundo em nós? Porque nós, até encarnarmos, éramos espíritos também. Então, esses espíritos estão falando de uma condição que nós vivenciamos diversas vezes e que nós vamos vivenciar quando desencarnarmos. E a nossa consciência, quando ouve, apita. A nossa consciência salta. E nós temos certeza de que ali existe sim uma realidade. Esses espíritos não estão falando alguma coisa absurda, eles estão falando de uma coisa que nós conhecemos em nosso psiquismo profundo, em nossa consciência profunda. E nós tememos, nós fugimos disso. Ah, não, eles estão falando de coisas que não existem, coisas absurdas. O que existe é material, o que existe é o trabalho, o dinheiro, as casas, né, a cultura, os títulos. É isso que existe, é aquilo que eu apalpo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu usufruo. Então nós fugimos desse aspecto da revelação do mundo espiritual trazido pelos espíritos. Nós fugimos disso. E daí também nós recebemos as mensagens daqueles espíritos que dizem assim, olha, eu pratiquei a minha caridade, eu busquei, eu fiz o melhor possível para seguir o exemplo do Cristo, e quando eu cheguei aqui, os rigores da matéria ficaram para trás e eu me coloquei numa condição de felicidade. Eu me coloquei numa condição de regozijo. Eu abri mão da parte material, mas eu não perdi a parte espiritual. A parte moral, para mim, agora é um conforto. Ela não é mais para mim um jugo, uma justiça, uma lei. O sofrimento moral, para mim, não existe. Existe a felicidade moral, do dever cumprido, da condição correta, do objetivo traçado e alcançado dentro das condições que o indivíduo consegue alcançar dentro da sua condição de espírito em evolução. Então os felizes também vêm dar o seu relato, não é só uma tristeza, mas aqueles que são tristes falam do sofrimento moral, aqueles que são felizes falam da felicidade moral. Então nós temos um código que vai abranger aspectos da vida. Nós temos alguma coisa que nos diz, olha, você está vivenciando a matéria, mas existe um caminho que você precisa seguir. Porque existe uma vida espiritual futura que Jesus prometeu. E daí Jesus é quem traz para nós a boa nova, traz para nós o novo evangelho, o evangelho segundo o Espiritismo, que pega o cristianismo lá da sua origem e traz de volta para nós, na melhor interpretação dos espíritos enviados do Cristo. Então nós temos um código e nós sabemos, nós temos um roteiro e um caminho. E nós fomos educados a reverenciar essa moral do Cristo, esse ensino moral do Cristo, nós fomos educados a reverenciar essa moral, adorando-a por um ato de fé aprendida. Mas eram jogadas mais luzes nos atos comuns da vida do Cristo, nos seus milagres, nas suas predições e nas suas palavras. O ensino moral, nós fomos educados a reverenciar. Oh, Jesus falou isso. Ai, que bom, né?
E nós vamos adorando isso por um ato de fé aprendida. Nós não fomos educados a estudar, a compreender, a entender o que significa essa moral do Cristo. Não, nós não fomos educados para isso. Nós fomos educados para adorar. Parar de longe, ficar olhando e dizer, ó, tu vê que coisa. Adorando por um ato de fé aprendida. Então, a fé aprendida, não a fé raciocinada. Ó, você faz o que eu estou dizendo, porque isso é fé. No entanto, nós pouco compreendemos essa moral. Nós não fomos educados para compreender a moral do Cristo. E muito menos sabemos deduzir as suas consequências. Porque essa moral traz consequências. Aqueles espíritos sofredores sofrem por moral. Atos morais, condições morais que lhes pesam nos recônditos da sua alma. Atos morais. Então, esses atos morais, nós não sabemos deduzir suas consequências. Porque nós fomos ensinados a mistificação e a alegoria dos textos. A mistificação e a alegoria dos textos, ela saltava mais aos olhos do que os atos morais. E esses textos, essas alegorias, eles foram lidos por desencargo de consciência e sem proveito. Então, quando nós estudamos lá nos inícios dos nossos caminhos religiosos, nós éramos ensinados em uma fé que era aprendida, nós não sabíamos deduzir as consequências e também não compreendíamos essa abrangência do ato moral, e nós líamos aquilo como um desencargo de consciência, nós não líamos com proveito, nós não olhávamos aquilo com proveito. Porque quando a gente lê, quando a gente estuda lá um evangelho que fala de Jesus, nós precisamos entender de história, porque conta um tempo histórico. Existia uma cultura, existia um tempo histórico, existia uma condição. Nós precisamos estudar como história. Nós precisamos estudar também os termos, como nós fizemos antes ali a respeito do grego. Os gregos estavam presentes naquela região. Então se falava grego, se falava latim, porque estava sob domínio romano, se falava o hebreu, que era a língua mãe, se falava outras línguas, porque eram povos tribais, se estudavam diversas seitas, grupos, né? Assim como aquilo que Jesus se posicionava na época foi associado muito à cultura dos essênios, que falavam em reencarnação, que vivenciavam as coisas de forma comunitária. Então nós precisamos estudar todos esses aspectos da história, precisamos compreender linguística, história, tempo, cultura, precisamos fazer desta forma. Então nós vamos nos colocar dentro de um tempo histórico, vamos compreender a abrangência disso e vamos extrair dali a moral que o Cristo queria trazer. Que valia para aquela época, valia para o ano 1000 e vale agora. Então é isso que nós devemos buscar. Nós devemos conhecer primeiramente o texto, depois nós devemos tirar de dentro dele as suas abstrações, né, aquilo que ele quer significar. Depois nós temos que fazer um colar de pérolas, nós temos que buscar em todos os evangelhos aonde eles se tocam, aonde eles se encontram. E depois nós temos que extrair dali o conceito moral e colocá-lo em prática na nossa vida para que ele nos emocione. Somente assim é que ele vai fazer parte do nosso futuro, da nossa consciência, e que vai nos pesar de forma positiva quando nós estivermos vivenciando a realidade espiritual. Porque lá no tempo do Cristo, essa realidade espiritual que os espíritos nos trazem agora, ela não estava tão presente. Eles compreendiam muitas coisas, mas não com a abrangência que nós temos agora. Então nós precisamos estudar esses livros e compreendê-lo. E fazê-lo de forma proveitosa, não simplesmente um estudo para desencargo de consciência, né? Dizer, eu vi a Bíblia, mas não leu, não estudou e não pôs em prática. Os preceitos morais passam despercebidos na massa da narrativa, sendo necessários inúmeros tratados a respeito. Só que esses tratados, todavia, tiraram a simplicidade dos arranjos, nos arranjos modernos da literatura, carecendo assim uma redução à sua mais simples expressão alcançada no livro Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, todos os tratados que falam da vida do Cristo, que falam a respeito dos evangelhos, esses tratados, eles buscavam uma amplidão de conceitos, e isso acabou sufocando, acabou soterrando aquilo que era a sua simplicidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo se propõe a fazer isso. Uma redução de todos esses escritos a respeito do Cristo em uma expressão mais simples. Expressões simples, objetivas. A análise da moral do Cristo naquilo que ele falava. Não que os aspectos, os atos comuns da vida do Cristo não sejam importantes. São importantes para nós compreendermos o contexto da obra. Não que os milagres não são importantes. Jesus veio e os fez, e nós precisamos interpretá-los, precisamos observá-los, sim. As predições também, as palavras que Jesus usou, precisam ser apreendidas, não como dogmas, mas apreendidas como o que elas querem significar. O que Jesus quis dizer quando chamou Pedro de Satanás? Então, quando a gente lê essa palavra, nossa, Satanás já salta aos nossos olhos, já arrepia atrás do cabelo, já nos vem as feições demoníacas. Não, ele chamou Pedro, o seu apóstolo, chamou Pedro de Satanás, de opositor. Né? Tinha um significado isso. Então nós precisamos observar essas palavras e entender o que elas querem dizer. Mas o que precisamos estudar, sim, é o estudo moral. Eles não podem passar despercebidos no meio de tantas coisas. É esse estudo moral que nós vamos levar. Nós vamos compreender o tempo, nós vamos compreender o espaço, nós vamos compreender as palavras, mas nós vamos reter os conceitos morais, que são aquilo que vão calcar positivamente ou negativamente na vida futura. Buscou-se em todo o Novo Testamento a moral ensinada pelo Cristo. É isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a moral de Jesus. E elas foram agrupadas não na ordem cronológica dos evangelhos da Bíblia, elas foram agrupadas segundo a sua natureza, de modo a decorrerem uma da outra. Então é possível que você tenha, numa abordagem, uma fala do Cristo e, na sequência, você tem outra lá na frente, mas ela tem relação com a primeira. Então nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo a moral ensinada pelo Cristo, agrupada segundo a sua natureza, de modo que a gente possa entender uma fala que existe em um evangelho e uma passagem, um ensinamento moral que está em outro evangelho lá na frente. Eu tomei o cuidado de contar para nós. São 100 citações que estão presentes no Evangelho de Mateus, 42 citações do Evangelho de Marcos, 78 no Evangelho de Lucas, 13 citações do Evangelho de João e mais 14 citações do Antigo Testamento, que foram tiradas do livro de Êxodo, Deuteronômios, Job, Isaías, Jeremias e Joel. Então, se nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter observações morais do Cristo em todos eles e mais alguma coisa ainda do Antigo Testamento. São citações que aparecem no Antigo Testamento. Então, nós temos um vasto material de estudo, né? Nós podemos estudar toda a Bíblia e todas as citações morais do Cristo estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, através da orientação dos mentores, tomou cuidado de agrupar essas máximas de modo que elas tenham para nós uma clareza na sua natureza e para que elas decorram uma da outra, dando para nós o sentido que o Cristo quis dar. O estudo da moral do Cristo nas obras existentes muitas vezes não pode ser entendido por se carecer da chave que revela o verdadeiro sentido. Então, esse estudo dos evangelhos, muitas vezes e os evangelhos, cada um tem a sua característica, eles não foram escritos todos ao mesmo tempo, um acabou inspirando o outro, né? Foram escritos em tempos diferentes, sobre aspectos diferentes, mas todos eles falam a respeito do Cristo e do tempo que ele esteve em peregrinação pela Terra. Muitas vezes, para que se compreenda esses evangelhos, se precisa de uma chave de interpretação. Assim como é preciso, por exemplo, uma chave de interpretação para estudar Apocalipse.
Precisa-se de uma chave de interpretação para estudar a Gênesis da Bíblia. E muitas vezes essa chave, as pessoas não compreendem isso, né? Se lê e não se entende. Os rabinos agradeciam a Deus que muitas vezes ele escondia as verdades aos olhos vistos das pessoas, né? As pessoas leem e não compreendem, e a interpretação está ali aos seus olhos, mas o indivíduo não consegue ver. Então, está diante de si, mas o indivíduo que não tem a chave não consegue ler. Falta o sentido, o verdadeiro sentido do que aquilo quer revelar. Mas no Espiritismo, essa chave de entendimento está completa. A doutrina espírita tem a chave completa para o entendimento dos evangelhos. Você aprende, você conhece a chave, você conhece a doutrina espírita, e essa doutrina espírita é como se fosse a chave que abre a porta à interpretação dos evangelhos, do evangelho segundo o Espiritismo e da realidade espiritual. A chave de entendimento está completa na doutrina espírita. Pois a doutrina espírita esteve presente em todas as épocas e crenças da humanidade, rasgando os véus do futuro e iluminando os mistérios do passado. Então, esse ensinamento dos espíritos, ele se materializa na doutrina espírita, lá no tempo de Kardec, no século XVIII. Mas o ensino dos espíritos, o auxílio dos espíritos, a realidade espiritual esteve presente em todas as épocas da humanidade. Então ela recebeu outros nomes, ela foi mistificada, mas ela esteve presente. Até que ela se revela como doutrina espírita pelos próprios espíritos. É por isso que o Livro dos Espíritos chama Livro dos Espíritos. Porque foram eles que escreveram. Fala da realidade espiritual. E como não foi um espírito, mas foi uma pleiade de espíritos iluminados pelo Cristo, o livro, mais justamente ser chamado de Livro dos Espíritos, não poderia ter outro nome. É o Livro dos Espíritos. E é a doutrina que os espíritos trouxeram. Então, esse desvelamento, ele vem da ordem espiritual e não vem por um único. Jesus, por exemplo, veio e trouxe o evangelho dele, a boa nova dele, e ele era o representante. A doutrina espírita não tem nenhum representante. É o Cristo que manda os seus trabalhadores desvelarem para nós a realidade espiritual. E junto traz a chave de entendimento. Porque o Espiritismo volta no passado e ilumina esse passado. Aquilo que são os mistérios do passado, quando você descobre a chave de entendimento pela doutrina espírita, você o explica. Nós explicamos muitas coisas do tempo do Cristo, muitas coisas que estão mistificadas pelas religiões e pelos cultos, a doutrina espírita desmistifica, porque ela tem a chave de entendimento. Então, a doutrina espírita rasga para nós os véus do futuro, aquilo que está no futuro encoberto pelos seus véus, o Espiritismo consegue rasgar esses véus e trazer para nós como verdade, e joga luzes sobre o passado. E como o Espiritismo esteve presente em toda a história da humanidade, a doutrina espírita tem como trazer no seu bojo a chave de entendimento e do estudo dos evangelhos. As instruções que nos chegam dos espíritos, que são as virtudes do céu, esclarecem os homens, convidando-os à verdadeira prática do evangelho, estabelecendo relações doravante permanentemente entre encarnados e o mundo invisível, para que essa moral não seja mais uma letra morta. Então, dentro da doutrina espírita, a moral do Cristo não é uma letra morta. Porque nós sabemos agora, foi nos desvelado a realidade espiritual, e se nós não estudarmos essa moral do Cristo, se nós não a aplicarmos, se nós não desmistificarmos essa moral, ela vai nos pesar nos nossos espíritos e nós vamos sofrer esses tormentos morais. Se nós, por outro lado, a praticarmos e a compreendermos, ela vai ser a nossa alegria moral. Então os espíritos não sofrem mais na carne, eles sofrem moralmente. Então essas instruções, elas chegam para nós e colocam nós numa nova relação, daqui para frente e permanente, com o mundo invisível. Então o mundo invisível
Ele continua invisível, mas ele não fica mais incompreensível. Nós compreendemos ele. E nós compreendemos que essa moral não pode ser uma letra morta, ela precisa estar em nós como água viva, como Jesus se colocou. Esta obra é para uso de todos, e dela podem encontrar os meios de confrontar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Então, todos aqueles que se dizem cristãos, todos aqueles que se dizem seguidores do Cristo, todos aqueles que compreendem o Cristo como o Messias, como o Filho de Deus, como nosso irmão mais velho, como nosso mestre. Qualquer pessoa de qualquer seita, de qualquer religião que se diz cristão, pode buscar os ensinos morais do Cristo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é porque ele é segundo o Espiritismo que um católico não possa lê-lo e não possa encontrar a moral do Cristo ali, descrita e desvelada de todos os seus mistérios e de todos os seus dogmas. Qualquer religião, qualquer pessoa que se diga cristão, pode encontrar dentro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a moral do Cristo. Sem dogmatismos, sem confusões, sem dissidências, né? Sem querer se ater aos atos comuns, sem querer ater-se aos milagres, sem querer ater-se às predições ou às palavras. A moral do Cristo pura e simplesmente colocada numa ordem cronológica, aonde um encadeia o outro e fica muito claro para nós. Não há dúvidas a respeito disso. Aos espíritas, oferece explicações de modo especial. Então, qualquer pessoa de qualquer religião pode encontrar ali a moral do Cristo e pode estudá-la num terreno neutro, de uma forma e de uma linguagem neutra. Né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas, se você for espírita, há uma implicação de modo especial, porque cada um será incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho dos seus guias espirituais. Então nós que somos espíritas, nós que acreditamos nessa realidade espiritual, na reencarnação, nós que acreditamos nesse processo incessante de estudo, de evolução, nós que observamos a realidade espiritual como muito próxima e como muito vivenciável para todos nós, nós vamos compreender que existem nossos guias espirituais, existem as pessoas que estão vivenciando a realidade espiritual e que trabalham para o Cristo, que desejam que a mensagem do Cristo chegue a todas as pessoas e que esses guias espirituais são capazes de acessá-los, porque existe a mediunidade, existe a capacidade de nós nos elevarmos da realidade material e nos conectarmos com a realidade espiritual, recebendo de lá os conselhos, as orientações e as inspirações. Então, as pessoas que estão a par da doutrina espírita também podem vivenciar isso, mas de forma geral vão fazê-lo nos seus estudos ao modo das religiões que vivenciam, mas os espíritas têm uma condição especial. Os espíritas têm esse aspecto especial para si, que é uma abrangência, que é uma comunicação, que é uma ciclicidade da vida, aonde todos nós estamos inseridos, sejamos ou não espíritas, mas os espíritas têm esse desvelar. E nós temos os nossos guias espirituais, que também são virtudes dos céus, que também estão aqui para nos auxiliar e que também eles, na realidade espiritual, estudam esse Evangelho do Cristo, estudam a vinda do Cristo, estudam esse melhoramento social e comunitário que todos nós precisamos realizar, sejamos encarnados ou desencarnados. Então qualquer um pode acessar, mas os espíritas têm uma condição especial que amplia em muito isso e que as pessoas podem ter mais elementos de análise e, de repente, caminhar a passos mais rápidos nessa busca, nesse enlevo, nesse desejo de alcançar essa condição de espíritos mais evoluídos, mais iluminados, mais esclarecidos. Não esquecendo, obviamente, que a quem se dá mais, mais se cobra. Então, nós espíritas, sim, temos uma condição especial? Temos. Mas também seremos mais cobrados, porque nós temos mais elementos de análise. Então,
Precisamos desejar isso e corresponder. Os nossos guias espirituais estão aí para isso e o Cristo já nos trouxe tudo o que precisamos para realizar essa caminhada de forma segura em direção a Ele. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Isso são pequenos apontamentos, obviamente que dentro da doutrina espírita e dentro dos nossos estudos em exposições públicas, a gente vai falar muito disso, ainda tem muito para se falar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, muito ainda nós vamos voltar a esse tema, mas isso é só uma palhinha para que a gente comece a compreender por que esse livro tem esse nome, do que ele trata, como que ele se coloca, qual que é o intuito dele. Kardec o codifica através da orientação dos e que nós temos esse roteiro e que podemos utilizá-lo. Ele é muito rico e nós precisamos nos posicionar de uma forma neutra, estudando tudo aquilo que é necessário estudar a respeito da realidade espiritual e da mensagem do Cristo, mas sempre sem criar dogmatismo, sem criar reservas, sem criar escaninhos, e sim colocando isso de uma forma que todos nós, como criaturas em processo evolutivo, vamos evoluir para o Cristo e precisamos de um roteiro que está no Evangelho. E tomara que todos se inspirem e busquem o aprendizado e o estudo e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser um livro de cabeceira. Como eu falei, eu conheci ele há 32 anos atrás e ele ainda me surpreende. Adoro esse livro e espero estimulá-los nessa busca e nesse caminho. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma oração, agradecendo a Deus, nosso Pai eterno, de amor e de justiça, que tudo provê, tudo orienta e tudo acalenta em nós, cuidando sempre do nosso processo evolutivo, das nossas dores e das nossas fomes. Pai misericordioso, queremos agradecer a Jesus, o nosso exemplo, o nosso mestre, que nos oferece um roteiro seguro, que nos oferece um caminho iluminado. Queremos agradecer aos trabalhadores do Cristo, que nos inspiram, que nos auxiliam, que estão ao nosso lado, que falam para nós, que esperam, que nos aguardam na linha de chegada, que desejam que nós consigamos realizar profundamente os nossos desideratos, nos desincumbindo daquilo que nos fez regressar para a Terra como espíritos encarnados. Queremos agradecer a realidade espiritual, a doutrina espírita, e queremos desejar que o Cristo esteja sempre conosco, iluminando os nossos passos e colocando para nós um rumo certo no nosso horizonte. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite.